Fala, imperadores! Mais uma vez estamos reiniciando o nosso podcast. Maurício Oliveira com vocês. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Rock, que é brasileiro também. Rock, prazer Bom, te receber aqui. prazer é todo meu. E então, pessoal, como eu já disse, estou voltando aqui com o nosso podcast. E você que é brasileiro e sabe que você tem um império e precisa cuidar do seu império, o seu império é valioso. E eu quero fazer o convite desde já para você participar do nosso podcast. Eu estou na cidade de Quarteira, por enquanto. Se você estiver por perto, vamos combinar da gente fazer o nosso vídeo juntos, contar sua história, contar o objetivo de você fortalecer o seu império valioso, tá certo? Como eu comentei aqui, então hoje nós estamos com Rock. Boa. Certo, Rock? Como que tá essa força aí? Maravilha, Maurício, maravilha. Ok. Graças a Deus, tudo tranquilo. Eu pensando aqui, aí quando eu fui falar Rock, eu pensei no seu sobrenome, só que eu não lembrava do seu sobrenome. Aí a gente, com essa um pouco da idade que a gente tem, o que eu pensei? Das novelas das antigas. Rock Santeiro? Rock Santeiro, eu ia falar, ó, eu tô aqui com o Isso Rock daí, Santeiro. isso daí na escola, rapaz, mas Era da sua época, era da da sua... minha época, me chamava de Rock Santeiro, Rock Balboa, também daquele filme. Eram as coisas que me chamavam. Ah, legal, porque é fogo. A quinta série, o pessoal fala até nunca sai da Ah, nós gente. somos E na sempre aqui da escola série. ainda que é a zoeira que tem mesmo, né? Isso eu acho que daí hoje é um pouco diferente, né? Hoje tem um negócio de bullying, É, mas na nossa geração era um pouquinho mais raiz, um pouquinho mais. é. Era uma certa brincadeira que a gente suportava. E É, isso a gente tinha estrutura para suportar, porque bullying exato. sempre teve, Sempre a teve, sempre zoeira teve. sempre teve. Mãe, eu, Sempre eu teve. eu vou contar um apelido aqui, porque se o pessoal vê e depois, eu posso até te falar em off, mas teve uma época que eu estudava, mas isso não era de adolescente não, pô. Eu já tinha aí uns 20 e poucos anos, 25. Os caras me chamavam de um apelido lá que tirava onda. Porque se você fica nervoso é pior. É pior, Ô, aí mas que esse pega. apelido que os caras É me deram uma chiclete. vez numa escola que deram lá, eu falei, mano, se esse apelido pega de verdade, cara, é ruim esse apelido aí. Eu não vou falar aqui não. Porque vai saber, né? Mas beleza. Mas eu já tive apelidos de família, até um tio meu tio figurão, meu tio favorito, o Duda, ele me zoa muito, e meu pai era da Força Aérea, né? Então, tipo, meu apelido era Mengele. Sargento Mengele. Porque meu pai era da Força Aérea, tinha capacete lá em casa e brincava com Sei. essas coisas. Aí pegou apelido de sargento. Só que aí meu tio me zoa Sargento Mengele. Então tem vários apelidos. E essa questão, hoje em dia não pode zoar mais, né? Que essa questão do bullying, a estrutura. Ô, a gente tinha cada zoeira, cada coisa que acontecia e estamos aí vivo, né? Nessa parte aí, porque vai ter as pessoas que vai defender em relação do bullying, os traumas que são causados, Aham. e tem pessoas que vai também defender porque você cria, você se fortalece em certo aspecto de brincadeira ou coisa, poxa, você cria uma carcaça, É, vamos dizer assim, e tem pessoas que já não. Tem pessoas que você fala alguma coisa lá, ela já cria um complexo é, e já se sente para baixo. é. Já ofende, aí eu acho que a partir do momento que já fez uma brincadeira ou que fez a pessoa se ficar para baixo, aí, opa, peraí. Aí é hora do o cara que tá zoando pensar e parar, né, meu? Porque Que às na hora vezes não tem para, limite, não que na tem verdade limite, não para. não Você para. vê que a pessoa, aí que É, você tá ali em cima. isso mesmo. Eu tive uma grande sorte, Maurício. Eu tive uma grande sorte. Eu até falo isso aí para todo mundo, que minha mãe e meu pai colocou meu nome de Rock. Hum. Por que grande sorte em relação a isso aí? Que eu não tive apelido. Por quê? Porque todas as pessoas, todos os meus amigos, até hoje, acham que o meu nome é um apelido. Ah, Então sempre todo mundo achava ali que, poxa, Rock já é um apelido. Então sempre chamava eu de Rock, achando que o meu nome seria um apelido. entendi. Entendeu? Então, mas esse é o nome mesmo? Essa era a pergunta que eu sempre ouvia. Que é o nome poucas pessoas o têm, né? Porque achava que era Rock Santeiro, Rock Balboa, eu já achava que era um apelido. É. Então nunca me colocaram o apelido. Ah, ok. Entendeu? Legal, legal. Mas então, Roque, agora vamos voltar um pouco então, ou melhor, dizendo, entrando aqui no assunto também, que é o nosso foco do podcast, e nós que somos imigrantes, né? Eu estou em Portugal faz 6 anos. Hoje eu trabalho por conta, então eu sou um empreendedor e junto com esse canal o nosso foco é falar sobre o império valioso que nós temos, e inclusive outras áreas que nós entendemos que é o império, desde família, a mentalidade, trabalho.
E nesse caso, como imigrante, quanto tempo você está aqui? Você é do Brasil e que cidade ou estado que você é lá? Eu sou do estado de São Paulo, mas a minha cidade chama Lins. Lins. Ah, ok. Lins. E ali, Lins, ali, ela fica perto da cidade, de uma cidade bem conhecida que é Bauru. Ah, ok. É o interior de São Paulo. E como ponto para marcar, é a cidade de Bauru, que é a cidade mais Certo, mais conhecida. conhecido, Aí ok. fica 100, aí depois de 100 quilômetros ali, já é a minha cidade de Lins ali. Ah, legal. Lins eu já ouvi falar também, conheço assim de ouvir falar. E Bauru também, Bauru era meu pai era de Bauru, ele sempre falava que era de Bauru. Ah, detalhe, cara. Posso fazer um merchan aqui com um grande amigo meu, que inclusive Pode, vou mandar esse pode. podcast para ele. Manda pra ele, já Eu fala vou aí, meu mandar esse amigo, ó, podcast para ele, vou faz um mandar esse apoio aí podcast. nesse podcast, ó. É, Mostra o seu império ali em Portugal. Vai lá, exatamente. vou te E é o mandar. seguinte, peraí, eu vou falar mais, galera. Eu vou falar uma coisa aqui forte, hein? Eu falei da minha cidade de Lins, que ela é pouco conhecida, mas a cidade de Lins tem a melhor água da região. A água Ó, que tem nome. Cristalins, chama. Cristalins, Aí, Pelé, aí, um abraço pra você, Pelé. Acabei de falar aí, ó. É? É do legal. Rogério Câmara. Então, A água que tem nome quem é da chama região Cristalins. ali pode beber a melhor água, Cristalins. Cristalins, E essa é a procura água. quem? O Pelé? O Pelé lá em Bauru, o Rogério Câmara na cidade de Lins. Legal, legal. Rogério Câmara. Câmara. Câmara ou É um Câmera? Câmara. Rogério Câmara, ok? É Um um grande abraço aí para empresário. vocês e divulgue aí o império que vocês têm aí em Lins Pô, também, tá certo? Diante do público imigrante também, tá certo? Para que, quem sabe, uma oportunidade aí, e é uma um grande. empreendedorismo aí, né? Poxa, eles são duas pessoas que. E na verdade, assim, e esses dois amigos meus, esse Rogério Câmara, a gente jogava, ele tinha um time de futebol, Madureira. E eu e esse Pelé, nós jogava junto nesse time. Então a gente criou uma certa amizade. Depois ele foi um grande empreendedor. E ele deu uma grande oportunidade pro Evandro, com o Pelé. E o Pelé abraçou, cara. Abraçou. A gente conversava isso antes de acontecer. A gente conversava eu e ele bastante lá. Ele vendia água e gás ali, mas era pequeno, mas ele tinha um sonho de empreender. E a gente conversava bastante sobre isso. E Legal. ele até falou para mim em relação dessa oportunidade. Olha como que é bom você pegar essa oportunidade, você pegar com garra. E ele falava, cara, uma oportunidade aparecer, eu vou agarrar, eu vou agarrar. E ele falava, o Rogério quer me dar uma oportunidade, eu falei assim, agarra. E foi dito e feito, ele agarrou e agarrou bonito. Ele agarrou, ele Legal, agarrou legal, com unhas e dentes. Hoje é um grande empresário vendendo água, legal. água bastante aí. Ele fez essa marca aí que, tipo assim, água que tem nome, que é cristalino, só vem, é assim que ele fala, só Ah, vem. É, e legal, ficou legal. show. Ficou show. Beleza. E você sabe o endereço ali? Não, tu não lembra mais. Rapaz, Só ali em Lins ele é não, ali referência. todo mundo conhece ele ali, Legal. o Rogério Câmara, em Bauru também, agora ali, acho que é a Avenida Duque de Caxias, se eu não me engano, acho que o Pelé tá lá em Bauru. Ok. Mas Então também, a região ali é só procurar sendo dominada, Cristalins e dominada, vai diretamente em quem? No bom de bola. no Pelé. No Pelé. É isso aí, é isso aí. Maravilha. Então, Pelé, um abraço aí, mesmo à distância, sem te conhecer, tá certo? Deus abençoe, continue abençoando o seu projeto aí e continua sendo um empresário aí, abençoando muitas vidas. Ô, Roque, então você além de Bauru, você tá quanto tempo agora aqui em Portugal, então? 2 anos e meio, vamos dizer assim. 2 anos e meio. Agora fala aí, o que que trouxe você para Bauru? O que que Para Bauru? para Bauru, ó? O Pá, que que trouxe você para Portugal? Assim, qual que foi o seu objetivo, Portugal? A gente fez até um vídeo anterior que tem aí no canal, sim. mas e eu lembro que você comentou alguma coisa de um outro país, mas comenta aí com a gente aí. É. Isso aí foi interessante por quê? Porque eu já, quando eu tinha, acho que 15 anos, se eu não me engano, não me lembro bem, eu tive a oportunidade de fazer testes, né, na Bélgica. Eu fiquei morando lá 3 meses. Eu já conhecia a Bélgica ali, a parte ali, né? Aí não deu certo, e tal, vim embora. Aí a vida seguiu. E eu casei. No meu casamento eu cheguei e falei pra minha mulher, vamos embora pra Europa. Lá é legal, assim assado, tem algumas oportunidades, é uma troca que você faz, tal. E ela, não, não, ela nunca quis. E você tem, hoje eu falo isso pra ela, é até legal, até vira piada em casa. Uhum. E ela nunca quis. Inclusive, eu tenho um amigo também, Anderson, que ele veio, ele tava vindo para Portugal, só que até então não era cogitado o nome Portugal. Ele queria vir para Bélgica trabalhar. Só que aí ia ser ilegal para trabalhar. Só que aí, poxa, Portugal é o país que abre as portas para que você possa se legalizar. Sim. Aí eu falei, poxa, então vamos para Portugal. E eu tinha um amigo meu que veio para Portugal. Inclusive, eu falei para ele falar com ela. Falei assim, ó, conversa com a minha mulher, tenta convencer ela, tal, 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 fala que você tá indo, tal, você é mulher, tal. Aí ele foi lá.
super bacana, super gente boa, sentou lá na área, começou a conversar e, ó, vai eu e minha esposa e falando, não sei o que, tal, tal, tal. E ela nem tchum, ela só ouvia, entrava aqui e saía lá, ela não queria de jeito maneira, não. Acostumado, nunca viajou, nunca passeou, não, 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 não. Aí, pô, beleza, aí eu tive uma estratégia. Aí eu e a minha enteada, eu mandei a minha enteada primeiro. Ah, aí a mãe, né? A mãe tem que ir, né? Aí a mãe veio. Aí ela veio junto, aí nós viemos junto. Aí chegou aqui, nós como já estabilizamos, agora fala de voltar, ela não, pelo menos no momento ela não pensa em voltar, não. Ah, legal. Agora, eu, inclusive, já fiz até essa pergunta pra ela, poxa, você quer, quer voltar? Se um dia você quiser voltar, a gente volta. Ela, não, 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 agora não, não sei o que, tá bom aqui, tá Sim, legal. sim. Entendeu? Mesmo com as dificuldades, mesmo com as É, barreiras. Porque é, barreira e dificuldade, Maurício, ela vai encontrar em todos os lugares. é. Tanto aqui quanto lá. Isso é para quem tá lá também, entendeu? É a gente, é a gente saber avaliar quais tipos de barreira que a gente quer romper, vamos dizer Uhum. assim, sabe? Porque eu vejo de você, ou de mim, ou de todas as outras pessoas que estão aqui, que a gente faz uma troca, Maurício. É. Você sabia disso? A gente faz, a gente dê, que é a vida isso. Em tudo, mesmo estando lá, poxa, se a gente sair de São Paulo e for morar no Rio de Janeiro, do zero, como a gente veio pra cá, do zero, só com a mala, você entendeu? Cara, o carioca, ele não, ó, o costume do paulista é diferente do carioca. Se a gente tentar ser paulista na área do carioca, ele vai, ué, que isso? Então a gente tem que respeitar o lugar que a gente está, a Uhum. cultura do lugar que a gente está, sabe? Aí depois, com o tempo, a hora que você já está interagindo, beleza, aí você já começa a se soltar um pouquinho mais, tal, tal. Mas Sim, eu penso assim, e pra mim sim. tá dando certo assim. Legal. Respeitar o lugar que eu tô. É a mesma coisa se você chegar na sua casa, eu tô dentro da sua casa, eu não respeitar a sua É. casa. Já pegar o telefone e trocar de canal. Não, cara, opa, pisa, no, pisa em casca de ovo Sim. devagarzinho e tal. Depois Vai conhecendo as vai regras, né? conhecendo as Vai conhecendo a regras. oportunidade que você pode se colocar ou Ah, não, e assim vai indo, né? e eu vejo que isso aí também cria bastante coisa, Maurício. Cria, que desperta na pessoa que tá nos alojando, que seja o português, o europeu, cara, se você chegar devagar, ele não vai ter como te. Vai, volta pro seu país, eu não sei o que e tal. Cara, chega de mansinho, chega de Sim, mansinho, chega de pantufa, que nem diz o lugar, chega de pantufa, você entendeu? Porque aí não vai criar naquela. Opa, vai sim. trair. Agora chega, a pessoa já É, chega. Com certos costumes, certos hábitos que tem é, no seu país, você entendeu? é. Ah, aí desperta É isso mesmo. mesmo. Até porque também, tipo, já você chegou 2 anos e pouco. Já teve gente aqui. Ou seja, também. E como as pessoas veem o brasileiro. Aí aquela Exato, coisa, você tem, vai ser exato. visto igual, até você chegar e começar a mostrar que você é diferente, os seus comportamentos, a sua forma de lidar com eles, essa questão do respeito da cultura, do jeito de toda a questão no social ali, no lidar com eles e tal, até eles conhecerem e saber, ah, você não é igual aquele tanto. Porque, É, infelizmente, como que o brasileiro é visto no mundo, né? O homem e a mulher, como que são vendidos, tal. E também, para ajudar, às vezes tem aquelas pessoas que já chegaram, falharam bastante e fica aquele estereótipo: o brasileiro é nesse nível, o homem brasileiro é assim, a mulher brasileira é daquele outro jeito, tal, e vai indo, até as pessoas te conhecerem. É interessante. Aí você comentou uma coisa interessante aí nesse sentido também da chegada, e como que foi então a adaptação, juntando isso que você acabou de falar aí. Então, para você, como que foi essa questão da adaptação? Você comentou até hoje, vocês estão bem, sua esposa não pensa em voltar, não fala em voltar, tal. Mas como que foi ali de início? Tudo bem que vocês estavam na Bélgica, teve a oportunidade de depois vir para cá. não, não, mas não estava na Bélgica. Eu fui quando era pequeno, quando eu tinha 15 Ah, anos de idade. pequeno? É, quando eu tinha 15 anos de idade. Ah, eu tava pensando que era Não, recente. não, não, quando eu tinha 15 anos de idade. Ah, ok. Eu fui fazer Então um agora teste lá. Portugal é agora, recente, esses Portugal, 2 anos isso, vocês vieram para cá. Então como que exatamente. foi essa questão de Portugal aí? Como que foi essa chegada, adaptação, enfrentar tudo novo aí? Como O que é? início foi triste, foi terrível. Eu parei esse vídeo rapidinho apenas para te pedir um grande favor, ou seja, se inscreve no canal para nos ajudar a chegar aos 10 mil inscritos o mais breve possível. Então, se você conhece alguém,
compartilhe esse vídeo também como forma de gratidão pelo nosso trabalho. E nós vamos chegar muito mais rápido com a sua ajuda. É por causa, por exemplo, é o costume, é o medo, porque você não conhece ninguém até então. Chegou sem conhecer você chegou ninguém. sem conhecer ninguém, então dá um certo de medo, principalmente na mulher. Pra mulher, é isso mesmo. Principalmente pra mulher, porque a mulher é diferente da gente. A gente se ajeita, conversa com o outro, enquanto o Brasil ele já vai, não sei o quê. A mulher, ela é diferente. É. E É o diferente. homem não se preocupa com vários detalhes. Exato. Tipo, uma casa bem organizada, as coisinhas ali que é importante. Pra mulher já é uma outra visão, né? No começo, minha mulher, minha mulher chegou a chorar por causa de uma panela. Não ter panela. Não tinha, ela queria cozinhar, porque no Brasil a gente já tinha a casa toda montada, tudo perfeito. Mas quanto tempo nós tá no Brasil? A gente aqui é bebê. É, Aqui a gente tá engatinhando, nem engatinhando, nós nascemos. isso mesmo. Nós nascemos, É, começamos a nascer de engatinhar novo, isso agora. mesmo, é. Então quer dizer, então a gente não tinha nada. Aí ela queria fazer, eu não lembro o que lá, e não tinha uma panela que ela queria fazer. E ela ficou triste com isso, cara. Você percebe? Com algo tão simples, mas era uma coisa que ela se apegou que ela tinha no Brasil. Aham. Você entendeu? Porque aqui é isso que eu falo pra todo mundo. Eu falo que você realmente, literalmente, você começa do zero. Eu não digo aquelas pessoas que têm um patrimônio e veio já todo aí ele Já tem uma grana pra comprar uma casa. Não, aí aquela esse coisa cara vai toda. se dar bem em qualquer lugar do universo. Ele tem Tem tudo pra se dar bem, é isso mesmo. tem tudo pra ser. Eu tô falando do 80% da população. Que vem, igual a gente tá conversando hoje à tarde, né? A pessoa que vem com uma mala só. É. Deixa tudo no Brasil e vem com uma mala. E eu sempre falei, principalmente no outro período do canal, que assim. E justamente quando teve. A consequência está até hoje, da questão da guerra com Ucrânia e Rússia. Então, quando estourou aquela guerra, muitos ucranianos saíam e pediam asilo, inclusive aqui, para vários países, inclusive aqui. E a única diferença entre eles e nós, claro que respeitando a realidade, o momento deles, é que eles estavam numa guerra de país mesmo, uma guerra bélica, mas a gente também estava numa guerra de violência, cara. Eu não sei como que tava Bauru, ali a cidade de Lins, no caso, mas, por exemplo, Guarulhos tá terrível, São Paulo tá terrível, como Rio de Janeiro. Então, a gente sai com uma mala. Então, você chegar com uma mala é uma outra realidade. É uma nova vida, naquela limitação de condições e tal. E aí, aí continua então falando, essa questão da adaptação, como que foi um pouco para você e para ela nesse conjunto aí, até conseguir se ajustar melhor? Então, teve essa dificuldade em relação de trabalho. Lá ela trabalhava, além de ela foi gerente de uma loja de calçado, depois ela foi vendedora de material de construção, então ela tinha um ótimo currículo, sabe assim. Eu também fazia algumas coisas, eu trabalhava em técnico jurídico de uma loja, da loja 100, uma loja bem conceituada na cidade, no país todo. E aqui eu fui para agricultura, coisa que eu não dirigi trator, plantar, coisa que eu nunca fiz. Colher frutas, essas coisas todas, né? Fogo, passei um bocado. E comenta aí também até aquela questão da moradia aí, porque você chegou e não conhecia ninguém. Fala um pouco pro pessoal aí, porque assim, tem gente que consegue achar rápido, pouquíssimas pessoas. Agora a grande maioria passa um sufoco ali de início, né? Comenta aquela questão aí. Isso daí eu vejo que é Deus e aí você também ali atrás, do boca a boca de perguntar, porque você tem um achado. Às vezes você... Mas fala pro pessoal onde você chegou, onde você morou. Sim, eu cheguei, vou chegar aí. E no nosso caso foi diferente. No nosso caso, como eu já vim com um emprego quase que arranjado por um amigo meu, e tinha um contentor. Tinha um contentor nessa estufa. Até hoje tem, inclusive tem outra pessoa que é o local das frutas, onde inclusive hoje é tipo como fosse um alojamento. Ok. Mas para nós homens, aquele alojamento estava perfeito. Para nós homens. É tipo o cara que mora em República, sabe se. Mas pra mulher. O pessoal que tá nas obras, quando começa a obra aí, tem aqueles contentores ali pro pessoal. Mas pra mulher, você entendeu? Ela que nem ela foi, ficou, mas tem um período. Até eu também não vou. Poxa, eu vou dar um melhor pra minha mulher. Você entendeu? Aí a gente morava num contentor, nesse local aí. Mas antes disso, foi legal. Porque antes disso ela ficou em Vila Nova de Gaia. Nós chegamos no Porto, Vila Nova de Gaia ali. Aí o que a gente falou? Só, você vai para o Algarve, eu, no caso, vai para o Algarve, ver esse trabalho, ver o alojamento e tal. Se der bom,
eu saio daqui do Porto e vou pra ti. Vou pra perto de você. Aí ela ficou lá procurando serviço em Porto. Se ela arrumasse um serviço em Porto e se ficasse melhor a situação dela, quem ia era Você voltava. eu pro Porto, eu voltava pro Porto. Então ficamos nesse combinado. Ok. Aí ficamos aí acho que um mês. Eu pra cá, e aí se falando, e aí como é que tá? Tá difícil, tá não sei o que, não tô conseguindo, tal. Ela tava morando com a minha enteada, num quarto compartilhado. Ok. Você entendeu? Que também ela passou um bocadinho, que quarto compartilhado é complicado, sabe? Assim, é as dificuldades da vida, gente, as dificuldades da vida. Aí eu falei assim, então vem pra cá que aqui eu já tô legal. Legal assim, sabe? Já é isso mesmo, tal, sabe? Dava pra ficar pra ela. Primeiro a gente tinha uma intimidade que era nossa, não morava com ninguém. Aí foi dito e feito, ela foi, sabe? Mas é aquele negócio, era engraçado, porque a casa nunca ficava limpa, por causa que você morava no contentor, mas já era praticamente na terra ali, sabe assim? Então, quer dizer, então essas coisas pra mulher teve uma certa dificuldade mais pra ela. Aí ela arrumou um trabalho, aí eu conseguia manter ela arrumou um trabalho logo em seguida já no restaurante, inclusive perto, eu falei assim, ó, procura aquele restaurante lá. Aí ela ia entregar currículo nas lojas chinês, que também prega bastante. Ela levou no restaurante e deu certo. Só que aí, o que acontece? Esse horário, ela saía meia-noite. Eu lembro, a primeira compra que eu tive, cara, eu comprei uma bicicleta, mano, aqui. Pra que eu comprei essa bicicleta? Pra colocar essa minha mulher, pra negar velho, eu falo negar velho. Colocar ela no cano, cara, e vim buscar ela. Porque eu ia e fui. Só que eu fiz uma cagada, diz aí, Maurício. Eu comprei aquela bicicleta pequena, mano. Sabe aquela bicicleta? Porque tem umas Que é uma bicicletas menorzinha, tem. Então, eu não nem lembrava mais, não. Porque tem uma bicicleta que é lã que cabe a pessoa e tem aquela bicicleta que é meio curtada. Eu fui, comprei essa bicicleta. E fui buscar a mulher, beleza. Aí nós dois é grande. E no caso que não cabia ela na bicicleta. Mas ficou assim. Mas nós veio que veio. Então a gente lembra dessas coisinhas, sabe? Assim, e a gente sempre na cabeça, não, nós vai vencer. Não vai passar. Isso daí cara, é você ter consciência. Aquilo que eu tava falando pra você hoje à tarde. É você saber que você vai vencer. Você sair de uma situação. Você sair do ambiente com consciência. Então nós tínhamos consciência que aquilo ali era passageiro. Então não era uma prisão. Não era uma coisa que a gente ia passar, poxa, sofrimento. Não, isso aqui vai passar. Aí deu um tempo, a gente já comprou um carrinho, aí já começou a melhorar, e ficamos lá, acho que no contentor, se eu não me engano, um ano e depois ela já, opa, já é o momento, já estamos aqui, já comprou algumas coisinhas, no momento a gente já procurou um apartamento, aí foi uma dificuldade para achar o apartamento, levamos um calote. Isso aí é uma coisa complicada, e aí? Galera, cuidado com esse negócio, principalmente aqui, cuidado com esse negócio, como é que foi? Porque aqui nós tem aquele problema de renda. Por exemplo, se a pessoa não quer, tem 200 que quer. Isso, Tem 200, então você fica. Aí que acontece? É nisso daí que o camarada aproveita. Isso. Você entendeu? Por quê? Aí nós fomos lá, começamos a procurar. E a hora que foi num site confiável, que é o. Aqui de Portugal, aquele site. Eu não lembro o nome, mas tudo bem. Eu acho que. Tá, não lembro, mas é um site confiável que todo mundo procura aqui. Hoje eu não procuro mais, então até esqueci. Aí tava lá o anúncio. Aí minha esposa, poxa, vamos lá, 800 euros, não sei o que, T2, tal. Vamos lá, começamos a negociar por telefone. A moça foi. E minha esposa, por ela estar sensível, ela foi abraçando. A moça falou assim, eu quero 3 calção. Aí minha esposa, tá, porque tem bastante pessoas. Até aí eu ouvi a conversa e beleza, ficava assim, atento. Aí a hora que ela falou assim, olha, só que é o seguinte, eu só posso marcar pra você ver o apartamento aqui 4 dias, vamos dizer assim. Não lembro as datas, mas é 4 dias. Só que se você me adiantar, olha aí, se você me adiantar um calção, aí eu te coloco pra você ver amanhã. Porque tem várias pessoas pra ver. Opa, eu falei, peraí, amor, aí deve ser rolo, hein, mano? Não, porque é assim mesmo, não sei o quê, porque como tem bastante gente, se eu pagar, ela vai passar na frente, mas você vai querer, e a moça tem bom lado, você vai querer mesmo? Ela falou, você vai querer apartamento? Se você quiser meu apartamento, faz o depósito de um calção que eu coloco você na frente da fila das pessoas que não estão, que estão meio balançadas. Minha esposa, beleza. A esposa fez o depósito. Quanto foi? 800 euros.
Ufa, rapaz. Aí minha esposa fez depósito, 800 euros e tal, e ela falou o seguinte, ó, tal dia você vai lá, falou o endereço, tal dia você vai lá. E eu falei assim, amor, não tá esquisito isso. Ela, não, amor, não é nada, não sei o que, é assim mesmo, não sei o que, porque tem muita gente. E ela queria, né, o desespero. Aí chegamos lá, eu e ela esperando no banco. Vai vendo, Maurício, vamos ver, galera, vamos ver. Eu e ela no banco, Maurício, esperando. Marcamos horário, olhamos um apartamento lá de fora, pô, acho que é ali, sabe, tal. E aí, beleza, e dava horário, nada. Aí eu falei, amor... Já foi. Amor, eu falei, amor, mas de amor, comecei a dar risada, né, mano? E ela já começou a ficar desesperada. Porque nós ainda meio que não fica bravo, peidando, desculpa a palavra, né? Mas, aí, o que eu falei assim, amor? Aí chegou um outro cara assim, mansinho, vai vendo, amores. Chegou um outro cara quase no mesmo horário, olhando pro apartamento, olhando quase igual. Eu falei assim, amor, aquele cara também levou um golpe igualzinho nosso. Ela falou, não acredito. Eu falei, pode acreditar. Aí ele chegou, encostou, eu falei assim, aí eu falei, seu amigo, você veio ver o apartamento? Eu falei assim, eu vim ver. Que apartamento que é? Tal, que horário que tá marcado? Tal. Ah, você fez depósito, fiz depósito também pra ela. Pé hoje. Aí levamos na GNR e tudo, mas aí já foi. Aí então, esquece. isso que é o grande complicado, porque assim também é aquela questão, a gente fica... É fogo a mentalidade brasileira, esse negócio de tirar vantagem. Porque, igual, por exemplo, se, vamos supor que fosse real, a regra seria esperar daqui 4 dias, mas me adianta porque eu vou te passar, ou eu vou tirar vantagem. Então, a gente, nesse sentido de tirar vantagem também, a gente vacila. Aí junta com a ânsia, junta com o desespero, junta com até a ingenuidade. Porque entendeu? isso daí, eu não vejo nem como... Porque isso daí é uma coisa que eles jogam, Maurício. Porque é uma realidade, Maurício. É uma realidade, por exemplo. É uma realidade. Aqui você sabe que é uma realidade. Se você chegar... Falar hoje, aqui no seu espaço, se chegar a falar hoje, falar assim, ó, eu vou sair, se ela quiser aumentar, vai ter um monte de gente. Não tem dúvida, isso é real, isso é real. Vai ter uma fila. É o que eu falo nos vídeos aí constante. Entendeu? Hoje em dia, uma das coisas difíceis em Portugal está sendo essa questão da moradia. Uma que está difícil encontrar e outra é quando encontra está caro. E aí, muitos têm os aproveitadores. Porque hoje, até um colega meu voltou, faz um ano, tudo bem que ele já faz um ano, mas ele voltou porque assim, a mulher era um T1, ele pagava 400 euros. A mulher pôs até a venda e falou que ia vender no sentido para ele sair. Ou aumentaria. E aí ele não quis. Aí no fim ele acabou voltando. Quando ele saiu, a mulher já aumentou para 600 euros, já tinha alguém no outro dia. Sabe um negócio que tem um amigo meu que fez isso daí? Inclusive, ele sabe o que está fazendo? Estão fazendo isso aí? Pessoas que têm as condições, lógico, sempre aí. As pessoas que têm condições, financia um apartamento e aluga o apartamento. O próprio aluguel, por exemplo, ele vai pagar 200 euros de parcela mensal. O aluguel, o financiamento às vezes sai barato aqui, dá pra você trocar. Ele vai pagar 200 euros de mensalidade. De mensalidade, só que ele aluga por 600. Percebe? Tem muita gente fazendo isso. Aí quer dizer, todo mês, sem fazer nada, ele tá ganhando 400 euros. É uma boa isso aí. O grande detalhe é para tomar um cuidado para não retroalimentar, porque assim, foi o que a gente até conversou hoje à tarde. O que acontece? E é o exemplo que é agora também. O salário aqui está 870. Geralmente um aluguel aí de um T1, que é um apartamento com um quarto, tá em torno de 500, 600 euros ou até mais. Enquanto a gente é inquilino, enquanto a gente é a pessoa que está alugando, a gente acha ruim. Mas aí também, se a gente tiver uma oportunidade, será que aí, nesse sentido, eu vou colocar a mesma coisa, semelhante? Eu só estou retroalimentando. Porque o governo não está colocando regra. Até agora não tem regra governamental, porque se o salário mínimo é tanto, um aluguel não poderia passar de tal valor. Não tem regra. E cada um põe o que quiser. Se enquanto a gente está alugando, a gente acha ruim, mas se depois eu tiver uma oportunidade de vou alugar semelhante, aí é uma coisa complicada, fica uma interrogação bem grande, porque senão isso nunca vai acabar. Porque sempre, embora tenha esse detalhe agora, que a gente vai conversar também aqui sobre essa questão da imigração descontrolada, o que acontece? Tá entrando gente constante. Essa questão da moradia vai ser constante. E se não tiver uma mudança, tanto com esse controle da imigração, vai ter essa questão da moradia. E vai ter o mesmo ciclo.
Porque enquanto o governo não colocar uma regra e o dono que coloca o valor que ele quer, meu amigo, se o vizinho tá colocando lá 700 no T1, você aqui não vai querer alugar por 400. E o duro, Maurício, que a gente não pode nem fazer aquele negócio de falar assim, eu não vou pagar. Não tem como. Não tem como, porque você não paga, você não mora... Você tem que se sujeitar. É. Você não, pode não aceitar, mas você tem que se sujeitar. Porque, igual, por exemplo, você e suas mulheres vai sair, você não vai pagar, o cara vai te mandar sair. E aí? E sem contar que aí vai ter 200, que vai ter ali a fila, gente, já vai ter a fila ali. Coloca 2, 3 pessoas morando ali, paga e disposto divide, a pagar. E divide entre eles ali. Se for casal, vai ralar no trabalho, os dois trabalhando para pagar aquilo ali e vai se manter. Se for solteiro, aluga para um, divide ali com outro e vai indo. Eu costumo dizer para pessoas que me procuram também, amigos meus que me procuram, que conversam comigo, que o problema em Portugal, para mim, Maurício, para mim o grande problema em Portugal é a habitação, cara. É aluguel, é a renda cara, sabe assim? Sim. Tudo bem que eu sei que, mas o salário é o menor da Europa. Sim, eu sei e entendo perfeitamente. Mas, tanto é que a gente paga o aluguel caro, mas mesmo assim, sendo o menor da Europa, a gente... Um dos menores. Um dos menores, a gente consegue ali se virar, tanto é que tá melhor do que você está no Brasil. Então, para mim, não é nem um salário, cara. Sim. Não é nem um salário. Para mim, é você pagar... A moradia, a moradia. Você pagar... duas pessoas. Uma pessoa trabalha para pagar a renda. E o outro salário é para as outras despesas e tirar um lazer um pouquinho. Essa é a realidade de Portugal, verdade. E como que você está vendo hoje essa questão aí? Igual, esses 2 anos, deu para você ter uma noção. Como que você está vendo essa questão da imigração descontrolada aí, cara? Porque é muita gente, meu. É muita gente. Então, hoje tem estatísticas que diz que, assim, o pessoal na mídia, querendo colocar ali meio que bonitinho, tem cerca de 1.600.000 imigrantes. Imigrantes, é geral. Aí, só que é o seguinte, teve até áudios aí de gente dentro da AIMA falando que já tá beirando os 2, porque com certeza tem os que estão fora da lista, uns 2 milhões. Aí, você viu que antes das eleições, o lado da esquerda e os políticos da esquerda pegaram uma ideia ali, inclusive do Chega, do André Ventura, e começaram a falar que iam controlar a imigração. Tanto que soltaram até ali, para aproveitar a eleição, colocaram a questão ali que iriam pedir para sair, iriam indicar ou convocar ou dar uma notificação para que eles saíssem cerca de 18 mil. Isso foi antes da eleição. Agora, passou a eleição, os caras mudaram o discurso. Que eles vão permitir ainda, olha só, se já está alta a imigração, entrou muita gente, os caras estão querendo deixar entrar, através do reagrupamento familiar, cerca de 500 mil imigrantes vai poder chamar através do reagrupamento familiar. Então, se tem 500, imagina, a pessoa traz o cônjuge, ou seja, virou 1 milhão. É 500 mil, virou 1 milhão. Se tiver um filho, 1,5 milhão. Se tiver 2 filhos, 2 milhões. Então é muita gente. Se hoje já tem uma média aí de 20% da população, que são esses 2 milhões, vamos dizer assim, mais ou menos, imagina isso dobrando daqui a um ano. Como que você entende essa questão da imigração? Embora a gente é imigrante, a gente aproveitou aquela oportunidade de entrar como turista. Gostou? Então faz tudo certinho ali, a notificação, a manifestação de interesse e todo o processo de documentação. Você já veio pela CPLP, mas você como imigrante, como que você está vendo essa questão aí, cara? Olha, é a minha opinião, tá? Eu acho que imigrante tem que ter. Tanto é que o povo português... Todo lugar tem que ter. Mas o que acontece? Eu vejo com os olhos de quem está aqui, de quem está vendo o que está acontecendo. Você entendeu? Eu acho que eu entendo e tem que se fazer mesmo, é uma peneira mesmo. Uma peneira tem que se fazer. Entendeu? Por quê? O que acontece? Eu acho que o desespero, tanto é desse mar de imigrante que vem, e dentro desse monte de imigrante, desse mar de imigrante que vem, cara, vem pessoas... Vem pessoa boa e ruim. Você entendeu? Vem os dois tipos. Vem pessoas boas e ruins. Aí essas pessoas ruins atrapalham. Sim, isso aí, infelizmente, é o ponto terrível mesmo, que é o que mancha tudo, né, cara? É o que acontece. Eles têm muitas preocupações com a criminalidade que está aumentando. Aquela sensação de segurança,
sabe assim? Pô, às vezes você fica vendo uns vídeos aí, tá lotado, mano, de umas situações aí que você não- fala, não é possível, cara. Não que não haja, gente, não que não haja, porque é proporcional, eu vejo que é proporcional. Portugal é isso aqui, é um ovo, vamos dizer assim, o Brasil Sim. então, automaticamente o Brasil vai ter muito mais Coisas coisa acontecendo. acontecendo do que então é proporcional. Mas, vamos dizer assim, que nem você tá vendo aí, muitas coisas que acontecem, é imigrante que estão fazendo. Infelizmente. Sempre. Infelizmente é assim, e não só brasileiro. Em geral, imigrante não tem, não tem um país definido. Exatamente. Imigrante Então entenda isso. Tá falando, não é Brasil, é imigrante, é indiano. também é Brasil, é nepalense. também, isso, também, tudo mais. E infelizmente também tem os nativos que aprontam também, né? Exatamente. Porque aí não cai na mesma sacola que os imigrantes, mas tem uns, infelizmente, nativos aí que aprontam até umas horas. Você entendeu? Tem até eles mesmo. É. Mas eu acho que tem que ser controlado Tem que mesmo. ter controle, Tem que que ter senão não tem controle. como. Só que tem que fazer de uma forma correta. Eu acho É que abriram as portas, né, cara? Agora Agora, para regular tudo isso daí, até bater mesmo assim, de uma forma, bater no bom sentido, né? Até colocar a linha ali, colocar o prumo, né? Até colocar a ordem, vai ser difícil, cara. E se, pelo que saiu essa semana, que tá muita gente comentando aí, pelo menos nas redes sociais, que se entrar esse esquema aí do reagrupamento familiar, imagina, é uma proporção de dobrar, cara, a população de imigrante, pô. Então aqui tá, vamos lá. Se a gente já tem. Vamos lá, olha meu raciocínio, acompanha o meu raciocínio. Se nós já temos um problema de habitação com essa população, se aumentar, se dobrar migrante, Se dobrar, onde vai morar em um esse ano, povo? isso mesmo. Aí entendeu? quem tá aproveitando disso daí Vai aproveitar mais ainda. mais, cara. Vai aproveitar mais. Então Sim. é uma cadeia. É complicado. Isso mesmo. Porque queira ou não, podem falar o que for, cara, mas essa questão aí de controlar o país, a gente é migrante, tem que ser controlado mesmo. Não tem como eu pegar e falar assim, mas agora eu já tenho um documento. Ok, mas eu passei um sufoco lá atrás também, até hoje, a gente tem conversado aí, até hoje para conseguir algo e tal. Mas só que se não tiver um controle no país, até alguns vídeos que eu tenho feito aí, é o seguinte, Portugal ou toda a Europa precisa de imigrantes. Se os imigrantes que estão hoje saírem, igual muitos querem criticar, os países quebram, porque é mão de obra barata, são pessoas que estão sujeitas a qualquer tipo de trabalho e tudo mais. Os nativos não fazem o que muitos de nós fazemos, mas beleza, aí é outra parte. Então, Portugal ou os outros países precisam de imigrantes, só que ao mesmo tempo precisa ter um controle. Porque descontrolou ao longo desses últimos 5 anos, descontrolou de uma forma que... E aí você vê os partidos que estão tomando conta também, tanto no nosso país como aqui também. Que aí tem toda essa questão aí, por isso que essa entrada, ou melhor, essa ampliação do Chega repercutiu também, porque o pessoal que está tomando conta aqui há muito tempo também não tem cuidado nem dos portugueses. Eu até fiz um vídeo recente aí, que eu vai entrar agora nos próximos dias, que assim, cara, eu até coloquei um título assim bem chamativo. É muito provável que o vídeo entre antes do vídeo aqui do podcast, que Portugal não é mais dos portugueses. E os caras deixaram entrar todo tipo de gente aqui, cara. A imigração tá terrível nessa parte. E isso daí é ruim para todos os aspectos. Porque, por exemplo, se tá nesse descontrole, sempre vai ter um ou outro que vai aproveitar disso. Sim. Vai ter aquele empresário que vai aproveitar. Vai pagar para você, vai contratar você que não tem documentação. Isso, mais barato. Vai pagar mais barato. Se você não aceitar, ou às vezes nem vai pagar. Também tem muito calote nesse sentido aí, porque o cara sabe que você é novo. Se você vai reclamar pra quem? Vai reclamar pra quem? Pra quem você reclamar? Ixi, eu ouvi muito isso daí. Se você for num órgão lá pra reclamar, opa, peraí, então cadê seu documento? Opa, então tchau, obrigado. Embora Portugal não corre esse risco, né? Mas já sabe que tem muito patrão aí, pilantra, contrata alguém e no final das contas não paga e tudo mais, tal. Porque sabe que tá ilegal, você não tem pra onde tá irregular, né? Irregular, exato. Irregular é nesse caso, igual a gente mesmo, a gente entrou no país e acabamos ficando, ou seja, está irregular, não ilegal, porque você entrou pela porta da frente. Exato. Ilegal é se você tivesse entrado, por exemplo, nesse caso, entrou pela Espanha, você não fez notificação na AIMA, com nada, nem o governo nem sabe que você existe. Se aconteceu um imprevisto de você falecer, é como se você fosse um indigente. Então, aí é ilegal, que é o que acontece muito nos Estados Unidos. No nosso caso seria irregular e agora nós estamos no processo de regularização. Eu estou com a autorização de residência já, você está no seu processo para chegar em breve, tal, e depois vem a dupla nacionalidade. Então, e isso é muito complicado, cara, é muito complicado. Eu tava vendo um vídeo hoje, cara, porque assim,
que é de um cara que eu sigo, e ele falou um negócio que estão programando a Copa de 2030, ela vai ser em 3 países, ou seja, Espanha, Portugal e Marrocos. E ele falou que quando foi na Rússia, ele tinha um crachá, ele conseguiu um crachá, que ele tinha muito contato, né? É o Ryan Santos, inclusive, o negão cabuloso, embora nem sei se ele nunca vai ver esse vídeo, esse camarada aí, ele é bem forte aí na internet. E ele falando assim, ó, quando tava na Rússia, então como ele tinha um crachá lá, esse crachá dava oportunidade para ele entrar em vários lugares. E agora o que acontece? Além dessa imigração descontrolada, foi agora há pouco que eu vi esse vídeo. Ele falando, eu falei, caramba, o que acontece? Por exemplo, então as pessoas vão comprar ingresso para assistir jogo em Marrocos. Mas só que aí, esse ingresso, agora eu esqueci o nome que ele falou, o ingresso dá acesso, porque a Copa do Mundo vai estar em 3 países, então vai dar acesso para os 3. Cara, quantas pessoas que vão poder entrar e não voltam mais, cara, porque vai entrar no território? Vai entrar no território. Imagina isso daí. Meu Deus, eu fiquei pensativo, cara. Ô Rock, mas beleza, e depois disso? Aí você passou o processo ali, adaptação, moradia, aí foi ajustando o emprego, comprou a primeira bike pequenininha pra você ir pra nega véia, como você diz, né? Depois veio ali, conseguiu comprar um carro, conseguiu um outro trabalho. Porque seja, e como que foi pra você também essa questão? Porque o que eu sempre falo, muitas vezes, ou a maioria das pessoas, elas não vão conseguir chegar formada ou trabalhava naquela área, igual você citou da sua esposa também, e vão chegar aqui com um emprego semelhante. A oportunidade é bem menor até pela proporção do país também. Como que foi um pouco assim para você aceitar um emprego diferente, igual por exemplo, lá nas frutas? E aí? Como que ficou? Igual a gente tem conversado muito sobre essa questão da saúde mental, esse processo assim, cara, como que vinha as interrogações, o que eu fiz? Como que foi para você esse emprego totalmente diferente aí? Ter que aceitar porque você tem que trabalhar e pagar as contas. E aí, como que foi para você? Isso aí pra mim foi um dos maiores desafios, né? Isso aí foi... Só que eu sempre tava na minha mentalidade, porque eu vejo... Eu sempre procuro estar com a minha mente programada e preparada para certas coisas. Entendeu? Que eu acho que você ter uma boa mentalidade, isso aí te ajuda muito. Isso. Muito, muito, muito. Então eu já sabia. Eu já sabia que eu tinha que passar por isso. Não sou o primeiro que trabalha na agricultura. E não vou ser o último que trabalha na agricultura. Sabe? Então é assim que eu penso. Por exemplo, então quer dizer, quando você pensa assim, Maurício, eu acredito que você consegue superar certas coisas. Poxa, nunca trabalhou de pedreiro, mas você é o primeiro? Não, tem outra pessoa que já trabalhou. Então você consegue, alguém consegue. Alguém conseguiu, então você também consegue. Você não é diferente. Legal. Você entendeu? E aí foi onde que eu falei, não, vou ficar aqui até um certo tempo. Inclusive depois eu fui trabalhar em outro canto, mas acabei retornando devido a algumas coisas boas que tem. Eu fiz um balanço e voltei, sabe? Mas se falar pra mim, mas é uma coisa que você quer pra si? Não, eu tenho um projeto meus particulares que na hora certa vai acontecer. Eu vou falar, tchau agora, tchau, obrigado. Legal. Obrigado por ter me servido até aqui, sabe? Mas agora eu vou trilhar outro caminho. Mas Legal. por enquanto ainda tá me servindo. Ótimo. Aí pensando nisso aí, então, até pra gente pensar também, qualquer coisa não precisa nem aceitar o que você pensa, entre aspas, assim, não que tenha alguma coisa para esconder do pessoal também, mas é nesse sentido, você vê oportunidades de empreendedorismo, oportunidades, tem pessoas que empreendem, o que você observa aí no mercado, ao conhecido seu, tal? Olha, eu vejo assim, eu vejo que em Portugal dá para empreender, só que é um pouco complicado de lei, de regras, de costume. O fato de não conhecer e a realidade é bem diferente. A realidade é diferente. Então você precisa... Porque o que acontece? Pelo menos eu vejo... Estou sempre falando da minha realidade, tá? Claro, porque tem pessoas que já veem, por exemplo, vendi minha casa lá, tô com uma grana e vou abrir um negócio aqui. Já é um negócio que eu já trabalhava lá no Brasil e tal, beleza. Que não é a minha realidade. Estou falando sempre da minha realidade. Porque a realidade do trabalhador que veio só com a mala, ele fica assim, ó. Ou ele pensa em empreender, ou ele pensa agora em estabilidade, em se estabilizar. Então ele fica assim. Mas vai chegar um momento que eu tô 2 anos, eu sou uma criança de 2 anos e meio. Não sei se você consegue perceber. O meu ciclo de amizade está se formando. Eu tô indo na creche, vamos dizer assim, sabe? Eu tô indo na creche para poder conhecer pessoas, sabe? Mas vai chegar um momento que eu já vou estar conhecendo os lugares, já sei como é que é o sistema daquela cidade, o sistema daquele bairro, aonde que tem um grupo de pessoas, sabe? Que aí eu vou
um empreendedorismo, vou tentar empreender. Eu vejo que muitas pessoas não começam assim, porque ela tem o medo do quê? De começar e não dar certo. Sim, todo mundo pensa isso aí. Essa fase aí é normal para todo mundo. Porque se a pessoa, você não tem dinheiro, você já pensou o seguinte, então vamos lá. Vamos fazer um filminho aqui. O cara acabou de chegar só com a mala, ele não tem dinheiro, não tem reserva, só com a mala. De início não. Eu até faço essa pergunta porque hoje você está 2 anos e meio, então você já tem uma noção. Mas não tem como o cara chegar aqui o primeiro mês pensar em empreender. Não tem nem como. É isso que eu tô querendo Até dizer. porque não tem nem como, porque o cara não tem documento, o cara não tem nada. Exatamente. Ele pode chegar depois de 1 ano, 2 anos, mas só que desde que ele já se preparou para isso. Então, aí a pergunta nesse sentido, o que você vê? Como que você vê pro rock? Como que você vê? Você vê oportunidade de empreendimento? Sim. Você vê, dá pra fazer alguma coisa, tal? Embora você até comentou no início, no seguinte, claro, tem que saber as regras, pegar a informação ali, o que pode, o que não pode, como que você vai atuar. Mas você entende que hoje, com esses 2 anos e meio que você tem, o rock de 2 anos e meio, não é o camarada de 1 mês, você que tá chegando aí recente, não tem muito... Pode acontecer? Pode. Claro que pode. Não estamos falando, não é regras, exceções. Tem umas exceções aí que pode acontecer. Com 1 mês, se você faz algum contato, você começa a fazer um trabalho por conta aí, igual, por exemplo, um cara da obra, um cara de várias áreas dentro da obra. O cara consegue pegar um part-time aqui, pega um part-time ali, daqui a pouco o negócio vingou. Aquela moça, tem uma moça no Instagram que ela coloca na calçadiça, acho que é calçadiça, coloca tijolinho, faz calçadas. Começou em pouco tempo, estando em Portugal, mas ela era especial, ela se manjava muito nisso aí, entendeu? E começou, hoje ela é empresária. Então. Entendeu? Então aí é diferente. A grande maioria não. A grande maioria não. Mas agora o rock, então, de 2 anos e meio, vê oportunidades, acredita que pode acontecer alguma coisa para empreender, certo? Eu acredito que é um pouco mais complicado, mais difícil do que o Brasil, porque no Brasil, é aquilo que eu disse, não sei se é porque o Brasil ele é mais grande, tem um pouco da mente um pouco mais aberta. O povo português, ele tem um pouco mais... É mais retraído. É mais retraído, mais fechado. Depois que abre, beleza, aí já, opa... Mas até então é um povo mais retraído. Sabe? No Brasil, por exemplo, se você chegar aqui, eu tava falando hoje pra você. Você chega lá. No Brasil tem a informalidade é muito mais tranquila, né? Muito mais aqui tranquila. Não, aqui se você quiser ter o MEI, é MEI que fala? É MEI, né? A MEI lá. Isso. Por exemplo, no Brasil, se chegar lá comprar 2 freezer e começar a fazer juju gourmet na área da sua casa, por um certo tempo ali, você faz até informal. Você faz até informal e começa a se virar, pagar suas continhas. Agora eu quero formalizar. Aí você vai lá, paga, não lembro, mas vamos for R$50 por mês, não sei o quê, para você entrar dentro de uma MEI. Quer dizer, então ela te ajuda você. Tem um certo tipo de programa de incentivo também para você empreender. Aqui pode até ter, mas ainda não sei. Se tem... Eu ainda não aqui não sei. O que acontece? Aqui você pode trabalhar com recibo verde, que aí seria semelhante. Então, ou você trabalha no contrato, CLT, certo? Que seria a carteira assinada. Então aqui é contrato. Ou você também pode trabalhar com recibo verde. Tanto que quando tinha manifestação de interesse, tinha essas duas formas de você entrar. Ou com o contrato, que era o artigo 88, e o outro era 89. Não sei qual dos dois especificamente, mas era 88 e 89. Ou para recibo verde ou com contrato de trabalho. Então, por exemplo, se você não tivesse com contrato, ou se você não tiver um contrato de trabalho, você pode ir na finanças, você abre atividade, porque você quer trabalhar por conta. Aí é um processo também que dá. Porque também, parece, se eu não me engano, tem que ver a atividade que dá. E lá no Brasil é a mesma coisa, que é o tal do KNAI. Quando você vai abrir, você tem que saber qual o KNAI é, como aqui também. Você tem que saber qual atividade para aqueles códigos lá, que é o pessoal da área. Mas isso... Se você quiser vender água na praia lá no Brasil, você consegue. Então, aí é o trabalho informal. Até então é informal. Agora, se você quer entrar mesmo numa regra empreendedora, você vai seguir alguns caminhos, como lá tem e aqui também. O que aqui não tem, que foi até que a gente conversou hoje, é esse trabalho informal. Você quer fazer um gelinho aí, ou sacolé, dependendo da região. Você falou Juju aí, não foi? Dependendo de cada lugar, fala um nome. Então aqui já não tem. Você pegar, fazer e descer aí na praia e começar a oferecer. Porque aí pode vir fiscalização, aí vai ter alguma multa, aí alguma reclamação. Aqui já é bem diferente. Porém, há algumas oportunidades. E aí entra esse negócio. De repente, tal área, com pouco tempo você não consegue.
Tem algumas exceções, alguém pode conseguir? Pode, mas o normal daqui a um tempo. Por isso que eu pensei É. em você com 2 anos e meio, né? Ô Rock, você lembra como que foi o seu primeiro dia em Portugal? Em poucas palavras assim. Ah, nós ficamos deslumbrados, né? Deslumbrados, chegar. Chegou lá em Porto. Chegamos em Porto. Chegaram de noite, de manhã? Que horário que era mais ou menos? Já era meio... Era de dia. Era de dia, Então deu pra ver a paisagem, ver, toda aquela deu pra coisa ver, toda. tudo Eu quando eu cheguei, bacana, eu cheguei de dia. Aqui no Algarve que eu cheguei de noite. Eu entrei pro apartamento e depois só no outro dia que eu fui ver as coisas. Nem sabia onde tava andando direito, mas tudo bem, e aí? Então foi deslumbrando. A hora que chegar a ver aquela ponte lá de Vila Nova de Gaia, sabe, assim, todo cheio de esperança, cheio daquela, sabe, cheio daquela coisa. Vem a expectativa, expectativa. E a fui visão também do agora. latino-americano, né? Puto, na Europa, agora não sei o que, né? Aquela coisa toda, né, cara? É isso aí. E eu acho que é isso aí que é o que move, sabia, Maurício? Legal. Eu acho que essas coisas aí que move Sim, você. também. Ah, então, já que você falou isso aí, já isso é o que move, agora me fala aí, se você achar também que pode dar pra falar ou não, senão também a gente muda aqui. Qual foi a sua maior decepção em Portugal? Cara, decepção. Ou frustração com alguma coisa, com alguma pessoa, inclusive? Não tive, até porque eu não Não? dou muita abertura para certos tipos de frustração, sabe, assim, não sou aquela... Porque uma coisa é a gente ter mente resiliente, é o que a gente tem conversado, e você tá firme ali, aquilo não te abala tanto. Mas Outra te coisa, decepcionou, sim, cara, sim, não tem sim, como. Sim, tem coisa, sim. Você suportar a situação é uma coisa. Mas eu Agora, vejo- o que aconteceu, que te causaram, é uma decepção. Nesse sentido. Você suportar, ótimo. Agora, aconteceu, você não esperava aquilo. Pá. Maurício, eu vejo que decepção, de repente, é uma palavra forte, porque quando você cria uma expectativa em algo, você vai e não acontece, Sim. aí se torna uma decepção. Ok. Entendeu? Porque decepcionar, às vezes ó, por exemplo, isso aqui é uma decepção. Se eu combinar com você, vamos jantar e não sei o que, vamos almoçar a tal lugar, e de repente não der pra mim ir, eu esqueci de te avisar, não deu pra mim te avisar, poxa, você vai ficar decepcionado Sim. comigo. Mas é uma decepção que não vai te frustrar. É claro que tem níveis. Isso que níveis. Então é isso que eu queria te dizer. Então. É isso que eu queria. É isso que chegou. Mas então, o que você quer me Eu não dizer é uma tive. coisa, mas a minha pergunta, teve alguma decepção ou até hoje? Desse Uma nível. coisa bem séria assim pra falar. Não, desse caramba. nível não. Por exemplo, decepção, lembra de Judas? Quem que era Jesus e Judas? Qual a relação entre os dois? Né? Então quando aconteceu, poxa, tudo bem, que aí eu não vou nem entrar em mérito aqui da divindade de Jesus, tô falando a humanidade de Jesus. Pô, daqui a pouco Judas chega ali e dá um beijo nele, trai ele, cara. Então é uma decepção. Enquanto Jesus, o homem. Do nível, exato. Nesse Esse sentido. tipo de nível. Pedro, Não, a mesma não tive. coisa. E outras situações também da vida. Foi tranquilo essa parte pra você? Não tinha esse nível, não, foi tranquilo. Já tomou algum calote? Já tomou. Já Teve esse tomei, negócio aí. Teve algum outro ou não? Não, só esse mesmo. E eu tomei um calote aqui, cara. Não, peraí. Teve outro também que foi básico do taxista, que foi a primeira vez que depois a minha esposa mudou pra cá, pro Algarve. Aí ele foi bem espertinho, mas foi coisinha... Fala aí, então, rapidão, no sentido assim, curto, mas e o valor? Não, Ele cobrou valor a mais, é isso? Ele cobrou valor a mais. Entendi. Não tava lá, a gente não sabia como é que era, que via lá e tal. E quanto foi? Aí como que você desceu que era calote? Porque a hora que nós vimos no negocinho dele lá, aquele que marca lá. Sabe? Que a corrida que já tava corrida. Antes de nós chegar no coisa, já tava, sabe? Então não foi. Foi uma corrida que ele deve ter pego de X valor. Ele já cobrou a caminhada que ele tava fazendo. Esse aí é o grande problema de taxista, é isso mesmo. Ô, Rock, a gente comentou aqui sobre o processo de documentação e agora você já conseguiu, né, certo? Quando você chegou, era o processo da CPLP, você conseguiu fazer o pedido logo em seguida e agora você está esperando, então, chegar a autorização de residência, certo? Certo, que tá para chegar aí no dia. Você e dela, junto ou não? Juntos, dois juntos. Ok, junto. Legal. Você já trabalhou com o que aqui? Algumas profissões aí, o que você já chegou a fazer? Aqui só foi na agricultura e no restaurante. Restaurante, você fazia o que no restaurante? Eu era grelhador. Grelhador. E na agricultura é o quê? Pegar frutas? Dirigir trator, plantar, colher, pesar, empacotar, passar produto químico, passar produto fitofarmacêutico. Ok. Tem um nome diferente. Legal. Entendeu? Valeu a pena ter vindo para Portugal, cara? Cara, valeu. Valeu. Essa é a pergunta que a gente se faz e a minha esposa sempre tá fazendo. Sabe, valeu e valeu muito. Legal. Valeu e valeu muito. Pela experiência, pela, sabe,
pela troca, sabe assim? É lógico que, poxa, é que nem. Ó, pra você ter uma ideia, hoje eu não conheço. Minha neta nasceu, minha neta. E eu não conheço a minha neta, só por vídeo. Minha mãe faleceu no Brasil e eu infelizmente não dava pra ele. Não dá pra pegar um avião agora e ir lá. Então é a grande troca. É. É a grande troca. Quando você vir, você tem que estar com a mentalidade preparada para certas coisas. Porque senão, senão ela baqueia. E ao mesmo tempo, principalmente o luto, é uma coisa que a gente nunca está preparado, né? A gente sabe que todo mundo um dia vai falecer, só que ao mesmo tempo a gente sabe, então, a gente não sabe quando vai chegar, e quando chegar ele vai pegar de surpresa, cara. Igual nesse sentido. Eu até fiz um vídeo sobre isso aí, e aí eu coloquei um corte no TikTok, aí me responderam lá. Era um cara de certa idade também, semelhante a gente, assim, não era novo não, acho que com mais idade que a gente ainda, inclusive. Aí falou, só que ele foi bem fechadão, né? Que ele comentou assim: pra que eu vou ir lá? O meu corte era só no sentido: todo imigrante precisa deixar um pé de meia reservado para o momento de falecimento de um ente querido. Se é uma pessoa muito importante, igual no caso dos nossos pais, ou filho, no Pra caso, pegar, como você tem filho. Porque se acontecer um imprevisto desse, você pega um avião aqui de uma hora para outra e vai. Era só isso, você fazer um pé de meia para isso, não falei nada demais, a mais. Aí ele comentou: eu vou lá, eu tinha dinheiro e não quis ir. Se não me engano, ele é da Noruega, inclusive. Aí eu tenho dinheiro e não quis ir. Pra ver gente falsa, eu até respondi pra ele: a sua realidade é uma. Eu compreendo essa questão da partida, só que ver gente falsa, né? Não é alegação. Não é minha, Aí ele colocou ainda assim também: eu vou me despedir de quem? Meu, é só o fato de você ver. É uma questão particular também que eu coloquei. Tal. E aí eu até falei assim, eu conheço pessoas que se tivesse condição financeira, ela iria eu sou uma só dessa. pra olhar, Eu sabe sou que uma não tava dessa. ali, e outra, Só pra sabe dar que despedir. só pra dar aquele olhar Só de dar tchau. despedida, pronto, final, sabe que a alma não tá ali, o espírito não tá ali, beleza, mas é Sim. só aquela questão humana. E no sentido assim também, eu vou lá, gasto dinheiro, eu sei que eu não vou ressuscitar ninguém. Ele foi bem secão assim, mas normal. Então, assim, o objetivo é a gente entender que é importante ter um preparo para isso aí. Então, se preparar financeiramente e se preparar mentalmente, né? Que esse é o desafio do imigrante, né, cara? Perder um ente querido à distância, né? É que se eu tiver. São afeições diferentes. Nesse cara aí, pelo jeito, ele não era pegado, não era muito, não tinha muito afeto, sabe? Se você tinha. O afeto dele é para outra coisa. Se eu tivesse tido as condições financeiras de ir, o tempo que desse, nem que fosse para chegar lá e, na hora do coisa, sabe assim? Agora, se eu chegasse lá e não desse tempo, aí não, tudo bem. Eu- Só para ver a família, não. Eu queria chegar lá para nem que chegasse lá na hora de enterrar, Sim, eu consegui chegar lá e dar o tchau. é, De eu ver que foi. isso. Você entendeu? Porque o dinheiro eu vou recuperar. É. O dinheiro eu vou recuperar. Pois é, então, essa questão do luto, ela é muito importante, a despedida e a gente está se preparando para esse momento, né? Por mais que a gente não esteja preparado completamente, mas a gente sabe da realidade que um dia vai chegar, né? E é muito bom isso aí que você falou, porque e cada um tem uma realidade e a forma de enfrentar a morte, a partida de um ente querido, certo? Ô, Roque, nesse meio tempo, como que você vê o processo terapêutico, o cuidado da saúde mental, inclusive para o imigrante nesse período de luto? Como que você vê hoje a terapia, o processo de terapia? Eu acho esse processo aí fundamental. Fundamental, essencial, porque é necessário que você tenha alguém, um mentor. Tanto é que tem Ótimo. pessoas que buscam em livros, tem pessoas que buscam na pessoa para olhar nos olhos, para ouvir uma voz, para ter uma experiência de vida. Eu Isso. acho fundamental. Eu acho que isso aí tinha que ser em escola, tinha Legal. que dar em matéria escolar. Bem pensado, porque essa questão de cuidar da mentalidade, faz a diferença total, não é isso? É. Que foi até um pouco que você falou lá no início. Quando você chegou, você tinha uma mente tranquila, resiliente em certos pontos, que te fortaleceu para você suportar estar junto com a sua esposa num contentor. Aquela questão do emprego, que não é aquilo que a gente imagina, a realidade, como é que a gente se vislumbra com aquele primeiro dia, os primeiros momentos da Europa, mas tem as dificuldades que vêm vindo e a gente vai seguindo em frente, né? Certo. E é importante também o processo terapêutico, principalmente para imigrante, né? Igual, por exemplo, essa despedida à distância, não falar com a pessoa, não ter aqueles últimos momentos, quando pega de surpresa, que foi o meu caso, tinha acabado de chegar do Brasil 20 dias, quando eu recebi uma ligação,
tinha despedido lá deles, tudo. Com 20 dias, meu tio me liga, junto com a minha mãe no hospital, viu o semblante da minha mãe. Fiquei sabendo que meu pai partiu. De primeiro momento eu não queria nada de despedida, só que depois eu liguei, pedi para meu irmão tirar uma foto para eu ver ele. Depois no sepultamento eu pedi para meu tio fazer uma chamada de vídeo. Até o sepultamento eu fiquei acompanhando, mesmo à distância, e hoje me traz uma tranquilidade. Até porque eu conversei com Deus, tive alguns sonhos assim depois que me tranquilizou nessa parte também. E você vê que é importante a terapia para um imigrante, principalmente num processo de luto, né? Sim, fundamental. Legal, legal. Ô, Rock, e para você, qual que é o seu maior império? Maurício, essa é uma grande pergunta que você está fazendo. O meu maior império, o meu maior império é minha mente. Essa daí é o que eu sempre penso, sempre falo, porque meu maior império é família, meu maior império isso daí são coisas que vão. A sua mentalidade é você. Se você não estiver bem, nada das outras É, coisas vai estar bem. E nada das outras coisas vai ser atraída por ti. Se você não estiver bem, com a sua mentalidade boa. Então, a sua mentalidade é aquilo, é um exemplo que eu sempre dou, é Deus chegar, a hora que você nasceu, que nós já somos pó, somos terra mesmo. Essa é a terra, isso aqui é você. Cuida de ti você. Porque se você cuidar de você, se adubar, se cuidar, se tratar ali, vai vir formiga, vai vir planta, vai vir abelha, você vai atrair para si coisas boas. sim, Você entendeu? Agora, se você não cuida de si, você vai ser aquela terra infrutífera. é, E você não vai atrair nada, nem formiga vai dar nessa terra. é, Entendeu? Então é isso que eu penso. Mas sou o maior bem, sou o maior império da sua família. Sim, mas o meu maior bem é eu. sim, Sabe? Porque a esposa vai, o filho vai, tudo vai. Agora você é você sim, e você. é isso mesmo. E até porque também se você, com a mente bem cuidada, com essa terra bem cuidada, você consegue cuidar, no caso foi a minha pergunta, qual é o seu maior império? Você cuidando desse império, que é a sua mentalidade, você vai cuidar bem da sua família, vai do cuidar seu bem do seu filho, negócio, do bem do seu seu negócio, negócio. bem da... Então, é Isso isso, mesmo, exato. Eu vejo aquilo ali que eu tive, que Deus me deu, é fato. Realmente, legal. você tem uma mente boa em construção, porque o nosso império está sempre em Isso, ótimo, construção. ótimo. Então, não significa que você tem uma Já está mentalidade. pronto, já está preparado, Não, já não, sabe não de é isso, tudo. não é isso. Já sabe de tudo exatamente, entendeu? Poxa, agora ele vai vencer todas as barreiras, que a mente dele ele é o super mente mental. Não, não é nada disso. Entendeu? A gente está em construção. A Legal. cada vez que a gente vai passando por barreira, a gente vai criando calo, vai criando calo, vai criando calo, vai aprendendo a viver, aprendendo. E aí, consequentemente, quem vai ter Legal. os benefícios vai vir. Isso mesmo. Tanto você diretamente e E depois como quem tiver quem ao seu tiver ao lado, seu as pessoas lado. que estão ali. É isso aí, Se legal. tiver uma boa mente, se você construir alguma coisa e falir, você vai ter uma boa mente para poder Isso. para poder Reverter a reverter a situação, situação. começar um novo projeto, Eu tudo tenho, eu tenho mais. uma família, me separei. Você vai ter uma boa mente para falar, sabe assim, Isso, desejar coisas boas para a pessoa que se foi, você criar uma nova família. isso. Você entendeu? Legal. É assim. E assim por E diante, assim por beleza. diante. Ô, que a gente para fechar aqui agora, que conselho que você dá aí para quem quer ser um imigrante, para quem pensa em mudar e também para quem chegou há pouco tempo aí que você pode deixar de conselho para todos os imperadores aí? Então vamos lá. Eu tenho vou dar dois conselhos para vocês aí. O primeiro conselho é você cuidar de si próprio, você cuidar da sua mente. O segundo conselho é você almejar o dinheiro, mas que ele fique no seu bolso, não que ele entre no seu coração. Porque o dinheiro, quando ele está no seu bolso, você tem domínio sobre ele. Agora, quando ele está no seu coração, irmão, ele te domina. É, legal. Bem Entendeu? pensado. Então aí é onde que entra, você já não tem mais É, domínio sobre isso aí. Então, é é, dois conselhos. legal, Busque e anseie pelo dinheiro, sim, pela prosperidade, sim, mas desde que ela esteja no seu bolso, onde você tem um domínio. legal. Boa, muito bom. Boa. Então é isso aí, imperadores. Então, mais um pouquinho aí, a nossa história junto com o Rock.
Não é o Rock Santeiro, mas é o nem o Rock. Balboa, Nem o Balboa, mas é o mas o Rock. Rock Andrade. Rock É. Andrade, Me segue aí no certo. Instagram aí, me segue nas Qual que é o redes seu sociais. Instagram? Fala aí pro pessoal. É Rock Andrade, tanto o YouTube quanto o Instagram, redes sociais é Rock Andrade. Rock Andrade, legal, beleza. Pessoal, então, quero agradecer aí vocês que chegaram até o final desse vídeo, tá bom? Comenta aí alguma coisa que chamou a sua atenção ou algum tema que você gostaria que eu falasse com os novos imperadores. E você, lembrando que está perto e quer fazer um podcast para a gente falar aqui sobre o seu império. E você também que tem negócio, você que tem empresa, vamos fazer uma parceria para divulgar o seu negócio aí no nosso canal Império Valioso. Porque todo mundo tem valor, certo, Rock? E a gente precisa cuidar do nosso império, principalmente Exato, o é isso império aqui. mental e o império da sua Então, empresa, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo, certo, Rock? maravilha. Valeu. Valeu.